Bem-vindo, alunos, a mais uma videoaula da disciplina História do Pensamento Econômico 1. Disciplina oferecida pelo Departamento de Economia da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto, na Universidade de São Paulo. Eu, como vocês já conhecem, sou o professor Ricardo Luiz Chaves Feijó. Esta, portanto, é a nossa 19ª videoaula, cujo tema é Valor e Mercado em Adam Smith. Continuamos a apresentação e a explicação do livro 1 da principal obra econômica de Adam Smith, uma investigação sobre a natureza e a causa da riqueza das nações, ou simplesmente a riqueza das nações. Começaremos esta videoaula a abordar e examinar a partir do 5º capítulo do volume 1. Como sempre, em algum ponto desta videoaula, indicaremos uma questão que deve ser encaminhada por e-mail. Continuando, então, o estudo do volume 1, ou tomo 1, da obra A Riqueza das Nações, vamos inicialmente examinar os capítulos 5, 6 e 7. Esses capítulos, de 5 a 7, de fato, mostram a essência da teoria smithiana do processo de mercado e o esquema básico para a interpretação dos preços em Adam Smith. Aí estão os fundamentos, tanto do processo de mercado, que explica a formação dos preços de mercado a cada instante, como a explicação do fundamento dos preços, o que nós vimos na última videoaula, Smith chama de preço natural. Tá? Então, é o começo da explicação do preço natural e uma digressão sobre a formação dos preços no mercado. Portanto, nestes 3 capítulos, Smith desenvolve a sua teoria rudimentar do equilíbrio, num dos capítulos. De fato, Smith não explora além, não vai adiante na sua teoria do processo de formação de preços nos mercados, mas, de fato, essa é uma importante contribuição de Adam Smith. É considerada uma das suas melhores contribuições em teoria econômica, a descrição que ele faz do processo de mercado, embora ele não tenha explorado muito, avançado tanto. Até porque o interesse do Smith era explicar mais a formação do preço natural do que as oscilações dos preços de mercado. De fato, a teoria dos preços é o ponto de partida da análise econômica feita por Adam Smith. A partir dos preços e do seu fundamento, o valor, ele explica a distribuição e, com base nas teorias de valor e distribuição, explica o crescimento econômico. Pode-se dizer que, nesses 3 capítulos, Smith oferece uma teoria do equilíbrio estático, uma teoria que não é inteiramente original, de fato, ela já estava presente em autores anteriores, autores da primeira metade do século XVIII. Já havia uma percepção muito clara do mecanismo de mercado. Portanto, não houve muito avanço em relação aos seus contemporâneos do século XVIII, pelo menos no que tange ao estudo do processo de formação de preços no mercado. Não houve avanço, mas houve uma exposição bastante interessante. Smith oferece uma boa síntese do que se conhecia até então da formação de preços nos mercados. No capítulo 5, Smith apresenta os conceitos de preço real e preço nominal. O autor, neste capítulo, associa o preço real da mercadoria à ideia de valor. Se o homem é rico ou pobre, isso se dá conforme a quantidade de serviço alheio que ele está em condições de encomendar ou comprar. O valor de uma mercadoria é a quantidade de trabalho que essa mercadoria permite comprar ou comandar. Assim, Smith aponta o trabalho como sendo a medida real do valor de troca de todas as mercadorias. De fato, o trabalho é esse fundamento do valor de troca, esse fundamento ou medida real do valor de troca das mercadorias. Ou seja, a mercadoria possui tanto mais valor de troca, quanto mais trabalho ela é capaz de comandar. Note que Smith não está dizendo que valor de troca é trabalho. Ele não está fazendo aquela análise da essência do valor, como depois fará Marx. Ele nem tem o conceito de valor, na verdade. Ele tem a definição de valor de troca. Ele tem um critério de se fazer a medida de valor
de troca, ou dizer que, com base nesse critério, pode-se dizer se a mercadoria tem muito ou pouco valor de troca. Então, ele não está dizendo que o valor de troca é trabalho, ele está dizendo que o trabalho pode ser usado como medida do valor de troca. Quanto maior a capacidade de comandar trabalho da mercadoria, tá, maior o valor de troca dela. Então, o que o Smith busca e encontra para os propósitos dele, nessa passagem, é uma medida do valor de troca, na verdade, que é o que ele necessita para depois incorporar esse conceito, né, essa técnica, na sua teoria do crescimento econômico, que é o propósito principal da obra A Riqueza das Nações. De fato, a definição de valor, né, o critério de valor de Smith, né, o que determina o valor, que gera valor, é uma perspectiva unilateral. Pensando nas nossas videoaulas em que apresentamos o pensamento econômico na Idade Média, Smith pode-se dizer que representa uma volta ao Alberto Magno, séculos atrás, né, no começo do século XIII, certo? Porque vimos que Magno já dizia, né, que o preço real de um bem, né, é definido como incômodo que custa a aquisição dele. Então, o preço real de um bem é o trabalho, né, que dá, né, o trabalho que deve ser despendido para se obter esse bem, né, ou o incômodo que custa a aquisição dele, segundo Magno. Nós vimos que Magno é uma tradição que fundamenta o valor olhando para o lado dos custos ou da oferta, né? E nós criticamos essa visão por não dar o devido tratamento à análise da demanda, né? Hoje em dia, a oferta e demanda, né, a partir da síntese oferecida por Alfred Marshall, é utilizada conjuntamente, né, na análise do valor, na explicação de como o valor é determinado, né, como o preço, na verdade, mais do que o valor, né? Alberto Magno oferece uma perspectiva que a gente pode chamar de unilateral. Isso acabou influenciando, principalmente a partir de William Pitt, John Locke, todo o pensamento econômico da Inglaterra, que é acusado de dar excessiva importância, excessivo peso ao lado da oferta, ao lado dos custos. E a teoria do Smith vai nesse sentido porque ele diz que a medida do valor é a quantidade de trabalho comandado da mercadoria. E depois ele relaciona o trabalho comandado com o trabalho incorporado, o trabalho que foi despendido, tá, na obtenção dessa mercadoria, na produção dela. Esse é o trabalho incorporado. O trabalho comandado é aquilo que a mercadoria é capaz de comandar trabalho. Esses dois conceitos são muito próximos, na verdade. Smith discute a relação desses dois tipos de trabalho, ou conceitos de trabalho. Eu estou apontando a saída de Smith como unilateral, tá? Algo que pertence à tradição do pensamento econômico britânico ou de língua inglesa no século XVIII, especialmente a partir das contribuições de William Pitt e Richard Cotillon, que de fato são os autores mais importantes que popularizaram a ideia, né, de buscar o fundamento do valor no trabalho. Essa ideia ficou popularizada principalmente no ambiente britânico. Assim, Smith apenas segue a corrente. E os autores que vieram depois de Smith, na chamada economia política clássica, irão refinar essa interpretação do valor, mantendo o fundamento dele no trabalho. Smith, portanto, avalia o valor das mercadorias pela medida do trabalho. E isso apresenta algumas dificuldades práticas. É um problema que está colocado não apenas para Smith, mas para toda a economia política clássica. Como que se mede esse trabalho? Como se mede o trabalho incorporado ou comandado na mercadoria? Leva-se em conta apenas o tempo gasto na obtenção dela? Como fica a questão das diferentes qualidades de trabalho? Como fica o aspecto do grau de dificuldade, do grau de engenho em cada tipo específico, em cada aplicação específica de trabalho? Como comparar trabalhos homogêneos, com diferentes graus de eficiência, de aplicação e de produtividade? Um outro aspecto, uma outra dificuldade, é que não se troca mercadoria por trabalho. Não há troca MT, mercadoria contra trabalho.
A mercadoria tem uma capacidade de comandar trabalho, mas ela não é trocada diretamente por trabalho. As mercadorias são trocadas umas pelas outras, na relação M e M'. Duas mercadorias, dois valores de uso distintos, como diria Marx, são trocados uns pelos outros. Tá? E também, na prática, se mede o valor de troca da mercadoria não por quantidade de trabalho, mas por quantidade de dinheiro. A mercadoria M é trocada por dinheiro e o dinheiro é trocado por uma outra mercadoria M'. Não há essa troca direta de mercadoria por trabalho, como aparece na definição do valor de troca de Adam Smith, o que pode gerar algumas dificuldades práticas. De fato, nas situações concretas, corriqueiras, o dinheiro aparece como uma medida do valor. Smith reconhece isso. Tá? Mas ele diz que essa medida monetária do valor de troca das mercadorias é apenas aproximada. Diz que o dinheiro possui certas inconveniências. Qual é esse padrão monetário de valor? O que é usado como moeda de troca? Tradicionalmente, né, conforme Smith explica no capítulo anterior, no capítulo 4, né, foi adotado, se sedimentou, como sendo um meio de troca tradicional, as moedas metálicas, principalmente prata e ouro. Então, prata e ouro funcionam como dinheiro. No entanto, nota Adam Smith, há variações no valor do ouro e da prata. Ou seja, a mesma quantidade desses metais preciosos podem, ora, comandar mais trabalho, ora, uma quantidade menor de trabalho, porque o próprio valor do metal precioso está sujeito a variações. Porque o valor dos metais depende da oferta de trabalho, tá certo? Para trazê-lo ao mercado. Né? E sendo assim, o valor de uma unidade desses metais é em si mesmo variável. Porque, ora, pode-se ter muito trabalho na obtenção de uma unidade desse metal precioso, ora, se pode ter pouco trabalho na produção e na entrega, né, no mercado desse metal precioso. Então, como a quantidade de trabalho incorporado, trabalho requerido, né, para trazer a mercadoria ao mercado é variável, isso implica que o próprio valor da mercadoria está sujeito, da mercadoria ouro, né, desse meio de troca, ouro e prata, o próprio valor desses metais preciosos está sujeito à variação. Então, ela é uma medida, ela mesma variável. Então, é uma medida aproximada do valor. E aí o Smith aponta, né? Olha, mas o trabalho humano, como medida do valor de troca, esse sim não varia o seu valor. O trabalho seria uma medida invariável. Então, dada uma certa condição tecnológica, né, uma certa eficiência no trabalho, o trabalho ele seria uma unidade constante, não flexível, e horas de trabalho poderiam ser utilizadas como medida do valor, da quantidade. Esse seria o fundamento na quantidade de trabalho incorporada, que funcionaria como medida do valor de troca das mercadorias. O trabalho é pensado como algo invariável. É claro que o trabalho pode ser aplicado, e Marx discutia isso com maior ou menor eficiência, mas dado um grau de eficiência, né, você pega um processo qualquer de trabalho, né, para obter um produto. Aquilo tem um certo gasto energético, requer uma certa aplicação de trabalho. Então, Smith supõe que essa aplicação de trabalho ocorra de uma maneira homogênea e uma hora de trabalho pode ser usada como um fundamento invariável do valor. Já uma unidade monetária, não. Por quê? Porque o próprio trabalho na obtenção dessa unidade monetária está sujeito à variação. De fato, o dinheiro pode ser utilizado para medir o preço nominal das coisas. Veja, o preço nominal é um conceito, né? O preço de mercado é outro. Quer dizer, o preço de mercado é como a oferta e demanda determina o preço nominal em cada instante. O preço nominal aí é simplesmente a medida, né, do preço das mercadorias em termos de moeda, em termos de um padrão monetário. Isso define o preço nominal. Então, o dinheiro, como sendo o meio de troca metálico, né, ele serve para medir o preço nominal das coisas. E o preço real das coisas deve ser medido em quantidades de trabalho. Tá? Na hipótese de que o próprio valor do trabalho não varia. Então, o preço real é medido em trabalho, o preço nominal é medido em unidades monetárias.
Vamos nos atentar a essa seguinte passagem que aparece na obra do Smith, no livro 1, capítulo 5. Pode-se dizer que quantidades iguais de trabalho têm valor igual para o trabalhador, sempre e em toda parte. Estando o trabalhador em seu estado normal de saúde, vigor e disposição, e no grau normal de sua habilidade e destreza, ele deverá aplicar sempre o mesmo contingente de seu desembaraço, de sua liberdade e de sua felicidade. O preço que ele paga deve ser sempre o mesmo, qualquer que seja a quantidade de bens que recebe em troca de seu trabalho. Quanto a esses bens, a quantidade que terá condições de comprar será ora maior, ora menor. Mas é o valor desses bens que variam, e não o valor do trabalho que os compra. Sempre, em toda parte, valeu este princípio. É caro o que é difícil de se conseguir, ou aquilo que custa muito trabalho para adquirir. E é barato aquilo que pode ser conseguido facilmente ou com muito pouco trabalho. Por conseguinte, somente o trabalho, pelo fato de nunca variar o seu valor, constitui o padrão último e real, com base no qual se pode sempre, em toda parte, estimar e comparar o valor de todas as mercadorias. O trabalho é o preço real das mercadorias, o dinheiro é apenas o preço nominal delas. Então, o preço real está associado ao trabalho, o preço nominal está associado a dinheiro. Ok? O preço nominal pode ser observado em qualquer instante no mercado, é o preço de mercado que flutua de acordo com a oferta e demanda, com os acidentes de mercado. Tá? E o preço real é a medida E o preço real é a medida do preço das mercadorias em termos de quantidade de trabalho associada à produção delas e que está associado, pode vir associado ao preço natural. Quer dizer, o preço natural é o preço observado da mercadoria que corresponde ao fundamento, que corresponde ao preço real dela. É o preço que tem como sustentação a quantidade de trabalho. Então, esse preço torna-se o preço real. Portanto, o preço do trabalho é sempre o mesmo. A medida de valor de troca em termos de trabalho é invariável. Nesse sentido, o preço do trabalho é sempre o mesmo. O preço do trabalho é o dispêndio de energia de uma dada tarefa. Fixada a tarefa, fixada a eficiência do processo, o preço é sempre o mesmo. O preço do trabalho varia para o empregador. O preço que o empregador paga pelo trabalho, para contratar o trabalho, isso pode variar. Porque os bens podem se tornar mais caros ou menos caros. Né? Porque o empregador ele entrega uma cesta de bens para o trabalhador em troca do trabalho dele. E o valor dessa cesta, o valor de troca dessas cestas pode ser ora mais caro ou ora mais barato, porque a cesta pode ser produzida com mais ou menos trabalho. Tá? Então, o preço do trabalho para o empregador varia. Tá? Mas o preço do trabalho considerado em si mesmo, ele é sempre o mesmo. Tá? O preço do trabalho para o empregador varia porque o trabalho é pago em bens. Tá? Mas o esforço em si, né, a quantidade de trabalho desprendida numa certa tarefa, essa é sempre a mesma, dado um grau de eficiência. Tá? Na prática, os valores não são medidos em trabalho, são medidos em alguma mercadoria que aparece como numerário e também representante do valor. Tá? Como pode ser medido? Qual é a melhor forma prática de se medir esse valor? Smith vai dizer, no capítulo 5, que depende do prazo. Que no longo prazo, os valores podem ser estimados em trigo. Os valores estimados em trigo, de fato, são mais estáveis. Tá? Basicamente porque um certo quanto de trigo está mais associado a um certo dispêndio de força de trabalho, até porque o trabalhador, né, ele tem um gasto energético que é reposto pela alimentação, é reposto pelo consumo de trigo. Então, no longo prazo, na perspectiva de longo prazo, uma certa quantidade de trigo é uma boa medida de valor. Tá? Ok? Mas não no curto prazo. No curto prazo, uma boa medida é a quantidade expressa em ouro e prata. É a quantidade avaliada monetariamente. Tá? Mas não no longo prazo, porque o próprio valor do ouro e da prata está sujeito a muitas flutuações ao longo do tempo, porque a quantidade de trabalho associado a ouro e prata
Tá? A própria quantidade de trabalho comandada por ouro e prata pode variar muito ao longo do tempo, mas não varia tanto no curto prazo. Então, no curto prazo, a melhor medida é ouro e prata. No longo prazo, é mais estável fazer a medida do valor em trigo. Então, dadas essas duas opções, ouro e trigo, né, a conveniência dessas duas medidas depende do prazo. Tá? De fato, a relação entre quantidade de trabalho e quantidade de trigo, ela é mais estável, né, num intervalo de tempo maior. Né? Até porque as quantidades de trigo funcionam como bom indicador do preço real em trabalho que remunera a subsistência do trabalhador. Como o trigo é o principal bem, né, para a subsistência do trabalhador, o principal bem de consumo, na cesta de consumo do trabalhador, ele guarda certa proximidade com quantidade de trabalho. Né? Para se comandar mais trabalho, para se contratar mais trabalho, né, deve-se entregar mais trigo aos trabalhadores. Então, há uma relação entre quantidade de trigo e quantidade de trabalho. No caso da medida em metais, né, em metais preciosos, elas são mais instáveis, porque os próprios metais estão sujeitos à mudança nos seus valores de troca. Qualquer fenômeno, qualquer acidente, digamos assim, que produza mudanças nas condições de oferta e até de demanda, né, dos metais preciosos, induzem veja, qualquer mudança nas condições de oferta, ou seja, no próprio processo de trabalho da obtenção desses metais preciosos, induzem variações de valor, porque altera a quantidade de trabalho associada à obtenção de uma unidade do metal precioso. Tá? Ok? Além disso, né, as transações que são intermediadas por ouro, né, que são quando o ouro aparece como meio de troca, né, não é o ouro em barra, não é o ouro, não é um pedaço de ouro, tá certo? São moedas, né, cunhadas pelos reis, como nós vimos no capítulo anterior, né? E conforme Smith já tinha denunciado, os reis podem reduzir a quantidade de ouro e prata contida nas moedas. O que é um outro fator, além da quantidade de trabalho do metal precioso, é outro fator que pode levar a variações no valor da unidade monetária. Tudo isso faz com que o valor do ouro e da prata seja muito instável no curto prazo. Perdão, seja muito instável no longo prazo, né, que é quando vão ocorrendo essas mudanças do lado da oferta e essas mudanças na quantidade de ouro que a moeda carrega. Então, no longo prazo, há muita instabilidade, mas no curto prazo isso não muda tanto. Então, o ouro e prata é um bom meio de troca, uma boa medida do valor de troca no curto prazo. Smith aponta, portanto, nesse capítulo 5, que o valor real de uma renda em trigo varia muito no curto prazo e varia pouco no longo prazo. Por que varia muito no curto prazo? Porque, dependendo das condições da agricultura, né, dependendo da safra, das condições climáticas, etc., né, pode-se despender muito trabalho ou pouco trabalho no curto prazo na obtenção de uma certa quantidade de trigo. Né? Mas no longo prazo, essas intempéries do tempo que afetam a agricultura, elas mais ou menos se estabilizam, se compensam no longo prazo. No longo prazo há uma estabilidade. No curto prazo, o trigo não é uma boa medida, porque a agricultura está sujeita a acidentes, e sendo assim, a moeda metálica funciona melhor para transações de curto prazo e o trigo para transações de longo prazo. O Smith conclui essa análise dizendo que, no mesmo tempo e lugar, o dinheiro é a medida exata do valor real de troca de um bem. Então, você tem que fixar o tempo, o instante e o lugar. Aí sim, né, o dinheiro metálico, né, é uma boa medida do valor real de troca de um bem. Então, a quantidade de trabalho do dinheiro fica estável, tá certo? Portanto, você pode comparar, né, o trabalho de cada mercadoria com o trabalho do dinheiro e fazer a troca da mercadoria pelo dinheiro. Então, como o trabalho do dinheiro está estabilizado, o dinheiro funciona como uma boa medida, uma medida exata, na verdade, do valor real de troca de um bem, que é o valor medido em trabalho. Fixado o trabalho do dinheiro, o dinheiro funciona, né, bem nessa tarefa. Tá? Mas, de qualquer maneira, é uma aproximação. O dinheiro funciona aí como uma medida boa, no curto prazo e em pequenas distâncias. Tá? Então, funciona apenas em condições muito específicas.
E, de fato, a única medida precisa, tá certo, do valor é a quantidade de trabalho. Essas são as observações do capítulo 5, tá? Onde ele discorre sobre o fundamento do valor, né, e as medidas práticas desse valor, né, em metal precioso e trigo. Feitas essas ponderações, vamos ao capítulo 6. O Smith, nesse capítulo 6, aprofunda a ideia de decompor o preço das mercadorias em partes elementares. A gente já tinha antecipado na última videoaula que, por influência newtoniana, Adam Smith vai buscar identificar as partes que compõem os valores. Tá? Okay? É o procedimento análogo ao que os físicos fazem de estudar, né, a matéria em termos do corpo material, em termos de partículas que compõem essa matéria. Né? Não o átomo, né, que é a partícula efetiva, mas em termos de quantos analíticos, né, de pequenas quantidades, né, que o físico ele subdivide a matéria em pequenas quantidades e analisa as condições mecânicas, né, do movimento dessa pequena quantidade, depois joga uma integral e aí vê o aspecto do movimento do corpo como um todo. Né? Então tem esse processo analítico de decomposição que o Smith faz em relação ao preço. Mas antes de analisar as componentes do preço, o Smith divide a sociedade em estágios. Ele lança a famosa explicação da sociedade como passando por etapas históricas, que depois Marx vai utilizar essa ideia, né, nas formações históricas, nos modos de produção. Né? A ideia de que a história deve ser vista, analisada como sucessão de etapas históricas. Então, Smith introduz o conceito, a noção de etapas históricas, né, na análise que ele faz. Então, ele apresenta duas etapas, simplificadamente, né, que ele define como estágio primitivo e estágio evoluído da sociedade, da civilização. E aí ele vai ver o fundamento da troca na sociedade primitiva e o fundamento na sociedade evoluída. Né? Assim como Marx, que vê o fundamento da troca no capitalismo e fala, olha, isso não se aplica totalmente às sociedades anteriores. O Smith tinha feito a mesma coisa. Você tem um fundamento que depende, uma explicação básica da troca que depende do estágio de evolução da sociedade. Começando pela sociedade primitiva, portanto. Ele diz o seguinte, olha, na sociedade primitiva as trocas são reguladas por quantidade de trabalho, quantidade de trabalho, o trabalho incorporado na fabricação da mercadoria, não o trabalho que a mercadoria permite comandar. Tá? Então, na sociedade primitiva, é o trabalho incorporado, né, na obtenção da mercadoria em questão. Vejamos a passagem do capítulo 6. Se em uma nação de caçadores abater um castor custa 2 vezes mais trabalho do que abater um servo, um castor deve ser trocado por, ou então vale, 2 servos. É natural que aquilo que normalmente é o produto do trabalho de 2 dias ou de 2 horas, valha o dobro daquilo que é o produto do trabalho de 1 dia ou de 1 hora. Então, tem uma quantidade de trabalho que pode ser medida, tá? E que é o fundamento do valor de troca da mercadoria numa sociedade primitiva. Como que se mede a quantidade de trabalho? Pelo tempo, levando-se em conta um grau de dificuldade do trabalho, um grau de destreza, um grau de habilidade ou engenho do trabalhador, né? Um grau de eficiência do trabalho, como vai chamar Marx. Né? Então, fixado isso, você mede por tempo. Tá? Mas o tempo é relativo a essas outras variáveis que podem ser congeladas, né? Associadas à eficiência do trabalho. Outra característica da sociedade primitiva é que todo o produto do trabalho pertence ao trabalhador que o executa. Então, na sociedade primitiva, ok? O trabalhador não tem que dividir o produto do trabalho dele com qualquer outra pessoa, com um patrão, digamos assim. Tá? Tudo que ele produz pertence a ele. Tá? Ele não é um trabalhador contratado, um trabalhador associado. Ele age por conta própria e o resultado, o fruto do trabalho dele, pertence integralmente a ele. Essa é a característica da sociedade primitiva. Então, recapitulando, né, o fundamento do valor de troca é o trabalho incorporado e o produto, né, o bem em questão, pertence ao próprio trabalhador. Vejamos agora na sociedade evoluída, que pode ser pensada como a sociedade capitalista.
Nesse estágio evoluído, pessoas contratam pessoas. Tá? O indivíduo, em vez de trabalhar por conta própria, ele pode trabalhar para um patrão, ele é contratado por outras pessoas. Na sociedade evoluída, e apenas nela, surge o fenômeno do lucro. Então, o Smith vai separar o salário como sendo a recompensa do trabalho, o ganho do trabalho, com o lucro. O lucro não é uma forma de salário. O lucro do patrão não é um salário que ele recebe por inspecionar e dirigir a empresa. Né? É outro fundamento que dá o lucro. O lucro deve ser regulado não por uma medida de trabalho, mas ele é regulado pelo valor do capital entregue à produção. O lucro depende do próprio valor do capital. Tá? E, obviamente, que o valor do capital entregue à produção deve ser medida por quantidade de trabalho. Então, indiretamente, o lucro também é medido por quantidade de trabalho. Mas a variável que deve ser acompanhada para se determinar o lucro é o valor do capital, qual capital entregue à produção, o capital que foi associado à produção. Neste caso, da sociedade evoluída, o produto total não pertence inteiramente ao trabalhador. Uma parte dele deve ser entregue ao patrão, né, que é o lucro do patrão. Ok? Então, o valor da mercadoria não pode mais, na sociedade evoluída, ser regulado apenas pela quantidade de trabalho incorporado na sua produção, na produção dessa mercadoria. Tá? Deve ser um outro fundamento do valor da mercadoria nesse tipo de sociedade evoluída. Portanto, nesse tipo de sociedade evoluída, em que aparecem patrões, tá? O fundamento do valor de troca não é mais a quantidade de trabalho incorporada. Até porque, nesse caso, Smith disse que a mercadoria vale mais do que o que remunera o trabalho. Então, a mercadoria tem um valor de troca que permite, né, remunerar o trabalho. A mercadoria paga o trabalho incorporado e paga algo a mais. Há uma parte em excesso no valor de troca da mercadoria na sociedade evoluída. E essa parte em excesso é transferida ao patrão, é paga na forma de lucro. E também, quando for o caso, quando houver proprietários de terra, né, ela também será transferida, né, esse valor a mais, esse valor de troca a mais que a mercadoria adquire na sociedade evoluída, será transferido na forma do pagamento de renda pelo aluguel da terra. Tá? É um pagamento feito aos proprietários da terra. Então, a mercadoria tem um valor de troca que também remunera a renda da terra. Diz Adam Smith. No momento em que toda a terra de um país se tornou propriedade privada, os donos das terras, como quaisquer outras pessoas, gostam de colher onde nunca semearam, exigindo uma renda, mesmo pelos produtos naturais da terra. Então, é a renda pelo uso da terra e qualquer coisa que é, digamos, conseguida na natureza. Como tudo se torna propriedade privada, né, os proprietários exigem o pagamento pelo uso dos recursos naturais. Veja que Smith não está posicionando isso como simplesmente um fato observado nesse sistema. É o que a sociedade, é o que caracteriza a sociedade evoluída. Ele não está fazendo nenhum julgamento se isso é positivo ou não. Inclusive, ele faz uma crítica aqui nessa passagem, né, aos proprietários, né, os proprietários de terra, aos arrendatários, né? E diz, olha, como aos proprietários de terra que arrendam a terra, não é isso? Ele diz o seguinte, como quaisquer outras pessoas gostam de colher onde nunca semearam. Tá? Então, ele meio está caracterizando esses caras como se fossem parasitas, digamos assim. Tá? Mas ele não vai contestar isso. Isso é uma característica da sociedade evoluída. Então, o valor de troca, de fato, tem que remunerar não apenas o patrão na forma de lucro, mas que tem que remunerar também o pagamento de aluguel pela terra e pelos recursos naturais. Portanto, numa sociedade evoluída, o valor de troca da mercadoria se decompõe em 3 partes ou componentes. Então, tem a parte do salário, que paga o trabalho incorporado, mas tem também um excedente que vai remunerar o lucro e a renda da terra. Portanto, o valor, ou valor de troca, veja que aqui não precisa separar valor e valor de troca, como faz em Marx, como veremos em Marx. Tá?
Aqui o conceito não é separado, né? Marx disse que o valor de troca é a forma de manifestação do valor, que o valor de troca, que o valor é a essência, o valor de troca é a aparência, apenas a forma, o valor é a matéria, o valor de troca é a forma. Não tem essas sutilezas filosóficas em Adam Smith. Tá? Então o valor ou o valor de troca, aqui pode ser tomado como sinônimo, tá? Ele é simplesmente decomposto nessas três parcelas, nesses três componentes básicos: salário, W, lucro, L, e renda da terra paga aos proprietários de terra, renda paga aos proprietários dos recursos naturais. Então, V igual a W mais L mais R. E não há outros componentes, só tem esses três componentes. Qualquer outro tipo de dispêndio associado à produção deve ser incorporado ou enquadrado numa dessas três categorias, tá, de rendimentos. Então, por exemplo, o juro, tá, que é a renda que ganha, que ofere uma pessoa que empresta um capital monetário, certo? Não a pessoa que emprega esse capital, porque se emprega ele vai ter lucro, né? Mas a que empresta vai ter juros. Tá? Ela não emprega o capital, empresta esse capital a outras pessoas, ela tem um rendimento que deve ser visto como um componente do lucro. Tá? Aquele que efetivamente empresta, tá certo? O devedor, ele tem um lucro bruto, que desse lucro bruto uma parcela é restituída ao proprietário do capital e forma o lucro líquido dele, tá certo? Então, o lucro deve cobrar o lucro líquido e o pagamento de juros. Então, os juros é um componente do lucro total. Tá? É claro que ele é menor que o montante de lucro total, mas os juros já está embutido no componente lucro. Tá? Então, não há um componente juros. Juros é, digamos assim, uma parcela ou parte de um desses componentes. No caso do L, do lucro. Então, os juros não é uma parte explícita dos preços, é uma renda derivada do lucro. Tá? Então, os componentes fundamentais, tá, que constituem o valor de troca são sempre esses: salário, lucro e renda da terra. E o Smith, inclusive, comenta sobre a evolução, né, a trajetória desses componentes com o avanço, com a evolução da sociedade. Ele observa nesse capítulo 6, que há uma tendência crescente da maior participação de salários e lucros nos preços à medida que os produtos se tornam mais elaborados. Então, o produto tem o benefício da natureza, né, cuja contrapartida é o pagamento das rendas, né, e o produto depende do esforço dos trabalhadores e da participação dos patrões. Ele está dizendo que, conforme a sociedade se torna mais evoluída, a componente salário e a componente lucro vai se tornando maior e a componente renda da terra vai ficando menor, porque a participação direta da natureza fica menor. Tá? Se depende mais do esforço do trabalhador, tá? Componente salário, tá, okay? Se depende mais da quantidade de capital que é empregada no processo produtivo, cuja contrapartida é o pagamento de lucro, né? E a parcela que falta, que Smith inclusive analisa como sendo um resíduo, né? A parcela residual que é utilizada para o pagamento da renda vai ficando cada vez menor, tá certo? A participação da renda é menor, tá? A participação de salários e lucros se torna maior, um processo de produção mais evoluído, mais elaborado, que envolve mais trabalho e mais capital. É interessante isso, porque o Ricardo, depois, na economia política clássica, vai dizer que o pagamento da renda ele cresce com o avanço da sociedade. Nós vamos ver isso na parte de Ricardo. Mas parece que em Smith a parcela da renda vai se tornando menor em sociedades mais evoluídas. Vamos ao capítulo 7. O capítulo 7, finalmente, né, depois dessas discussões, aí que ele vai introduzir o conceito de preço natural e preço de mercado das mercadorias e descrever o processo de funcionamento dos mercados. É um capítulo importante do livro 1 da Riqueza das Nações, porque é onde Smith oferece a sua interpretação dos mercados, embora ele fique só no capítulo 7 para essa interpretação. E ele vai desenvolver o conceito de preço natural e o preço de mercado. Veja, não confunda preço natural com preço real e preço de mercado
com preço nominal. Vamos entender um pouco essas diferenças, né? O preço natural é a busca do fundamento, né, do valor de troca. É o que define o valor de troca, tá certo? Que pode ser pensado como um preço estável, como um preço de equilíbrio intertemporal. Como eu falei nas equações diferenciais, é a solução particular, né, que determina o preço de equilíbrio intertemporal. Então, esse seria o preço natural, né? Qual que é o fundamento do preço natural, né? O que determina o preço natural é o preço real, que é a quantidade de trabalho da mercadoria, tá? Mas o preço real é quando se pensa no fundamento, tá? O que realmente vale a mercadoria, tá? E o preço natural é quando se pensa no equilíbrio intertemporal da mercadoria, tá? O preço nominal é a medida monetária da mercadoria e o preço dos mercados é o preço observado, né, nas oscilações de oferta e demanda no mercado a cada instante do tempo, cuja expressão monetária são os preços nominais. Então, esses conceitos não são exatamente idênticos. Natural não é idêntico a real, mercado não é, preço de mercado não é idêntico a preço nominal. São aspectos diferentes da análise, tá? No capítulo 7, ele vai definir o que é o preço natural, o que é o preço de mercado da mercadoria. E a partir disso, ele oferece uma teoria do funcionamento dos mercados que mostra como o alto interesse, né, a força do alto interesse individual, proporciona o mecanismo de ajuste dos mercados. Como que a oscilação dos preços e a convergência dos preços na direção do preço natural ocorre pelo impulso do alto interesse dos agentes. O preço natural é o conceito teórico mais fundamental, né? É no preço natural que reside o valor real das coisas, né? O preço de mercado é o acidente da oferta e demanda. Vamos agora à leitura dessa passagem contida no capítulo 7. Em cada sociedade ou nas suas proximidades, existe uma taxa comum ou média para salários e para o lucro, em cada emprego diferente de trabalho ou capital. Essa taxa é regulada naturalmente, conforme exporei adiante, em parte pelas circunstâncias gerais da sociedade, sua riqueza ou pobreza, sua condição de progresso, estagnação ou declínio, e em parte pela natureza específica de cada emprego ou setor de produção. Existe outro sim, em cada sociedade ou nas suas proximidades, uma taxa média de renda da terra, também ela regulada, como demonstrarei adiante, em parte pelas circunstâncias gerais da sociedade ou redondeza na qual a terra está localizada, e em parte pela fertilidade natural da terra ou pela fertilidade conseguida artificialmente. Essas taxas comuns ou médias podem ser denominadas taxas naturais dos salários, do lucro e da renda da terra, no tempo e lugar em que comumente vigoram. Veja, a teoria de Smith tem aspectos microeconômicos e macroeconômicos, né? Então tem uma perspectiva micro e macroeconômica na teoria de preços ou do valor de troca de Adam Smith. Então a gente viu que cada valor de troca, né, cada preço relativo subdivide-se em 3 componentes. Tá? O próprio preço tem a sua taxa de mercado, sujeita a flutuações de oferta e demanda, né? O preço de mercado, e tem o seu preço natural, tem uma taxa natural associada a esse preço. E tem as suas componentes. Então, quando o preço está no nível natural, é porque as componentes também se estabilizaram no nível natural. Então, para a taxa natural, eu tenho os componentes das taxas naturais de salário, taxa natural de lucro e taxa natural de renda da terra. Quando esses 3 componentes estiverem no nível natural, o preço estará na taxa natural. Mas a recíproca não é verdadeira. Quer dizer, o preço pode estar na taxa natural e as componentes podem estar desniveladas, mas estarem se compensando, né? De forma que o preço permaneça na taxa natural. O que eu estou dizendo é quando as 3 componentes, salário, lucro e renda da terra, estiverem no nível natural deles, né, o preço estará na sua taxa natural. O preço natural, ele funciona como um ponto de equilíbrio numa condição de longo prazo. Okay? No curto prazo, o preço de mercado pode ser diferente do preço natural, porque os componentes, tá certo? Né, estão afastados dos seus níveis naturais. Tá?
Então, dada a variação dos componentes, dada a variação do próprio mecanismo da interação entre oferta e demanda no mercado, os preços observados no mercado, os preços de mercado, estão afastados, né, do nível natural. Tá? Então, o que o Smith está dizendo é que os preços de mercado oscilam em torno do preço natural. O preço natural ele funciona como um polo atrator, como um sistema de forças centrais que estabiliza, digamos, a órbita dos preços de mercado. Os preços de mercado flutuam, oscilam, né, ao redor do preço natural. E a ideia de que, ao longo do tempo, essa oscilação vai se amortecendo, né, e com amplitude cada vez menor, e os preços observados no mercado caminham na direção do preço natural. Tá? Então, para explicar o preço natural, ele vai ter que explicar o comportamento de cada componente do preço, né, e determinar, teoricamente, como o salário, o lucro e renda da terra se aproximam dos seus valores naturais. E ao fundamentar o nível natural das componentes do preço, ele utiliza de argumentos microeconômicos e macroeconômicos. Não é apenas uma explicação puramente macroeconômica. Ele diz, no capítulo, né, que as taxas naturais dependem não apenas da natureza específica de cada emprego ou setor de ocupação, portanto, da microeconomia, tá, mas depende também de aspectos técnicos e sociológicos, tá, da saúde macroeconômica. Tá? Ele não usa o termo macroeconômico, mas quando ele fala que depende de aspectos sociológicos, ele está levando, ou seja, ele usa também essa expressão, ele diz que depende do funcionamento global daquela economia, então depende de aspectos macroeconômicos. Tá? Então, a taxa natural dessas componentes, salário, lucro e renda da terra, depende de considerações específicas do setor, tá? Portanto, da perspectiva microeconômica, e depende do funcionamento da sociedade como um todo, depende da perspectiva macro também. Agora, Smith, nessa parte do capítulo 7, introduz o conceito de demanda eficaz e explica o processo de mercado, o processo de convergência na direção do preço natural a partir da atuação da demanda eficaz, que é um excelente tratamento, né? É um modelo dinâmico, né, que explica como os preços, estando inicialmente fora do equilíbrio, convergem na direção do equilíbrio, que ele chama, na verdade, dos valores naturais. Para explicar essa convergência na direção dos valores naturais, Smith introduz o conceito de demanda eficaz. A demanda eficaz leva em conta, tá, a atuação dos indivíduos, tá certo, no mercado, e a demanda eficaz serve para caracterizar o papel desses indivíduos. Tá? O que é demanda eficaz? Né? É um número de indivíduos que desejam pagar o preço natural do bem. Tá? Então, a medida da demanda eficaz leva em conta os que desejam pagar pelo bem o seu preço natural. Tá? Então, ele caracteriza a demanda da seguinte maneira: veja quem está disposto a pagar o preço natural. Essa é a demanda. Então, veja que na demanda, ele não faz variação de preço e vê variação de quantidade demandada. Ele fixa um preço. Qual é o preço? Preço natural. E olha naquele ponto, na verdade é um ponto, são duas coordenadas, ele define um ponto, e olha naquele ponto, tá certo? Qual é a quantidade que está sendo almejada pelos indivíduos. Tá? Qual é a quantidade que é demandada ao preço natural. É um ponto só. E a oferta é uma oferta inelástica. Tá? Imagina uma quantidade fixa colocada no mercado, uma oferta vertical. Tá? Então, a interação entre uma oferta vertical e um ponto, que representa a demanda. Então, se desenharmos no plano que relaciona preço com quantidades X da mercadoria, temos que representar a demanda eficaz, que por um ponto, que corresponde à quantidade total demandada por todos os indivíduos que estão dispostos a pagar o preço natural. Então, é a soma das quantidades individuais. É uma medida agregativa de mercado. Aqui está a representação gráfica. No eixo horizontal, a demanda eficaz, tá, medida pela quantidade X. Tá? Veja, melhor dizendo, no eixo horizontal está a quantidade X da mercadoria transacionada, no eixo vertical está o preço, e aí eu determino um nível de preço, que é o preço natural. Tá? Bom, a partir daquele preço natural, qual é a quantidade de indivíduos dispostos a adquirir a mercadoria, pagando por ela o preço natural? É a demanda eficaz, que aquele ponto ali seria
a abscissa daquele ponto de equilíbrio, ponto P. Por que é ponto de equilíbrio? Porque a oferta está naquele ponto. Então, a oferta vertical passa por esse ponto. Então, essa situação de equilíbrio entre oferta e demanda nesse mercado. Entre a oferta vertical, a oferta dada, uma quantidade X dada, oferta vertical numa quantidade X dada, e essa quantidade corresponde à demanda eficaz, que é a quantidade que efetivamente é demandada ao preço natural. Então, se tem uma situação de equilíbrio aí, oferta vertical, tá certo? É igual à demanda pontual, né, no nível do preço natural. Observem esta nova situação. Agora houve um retraimento da oferta. Então, essa oferta vertical, ela está posicionada mais à esquerda em relação ao ponto que representa o equilíbrio de longo prazo associado à demanda eficaz. O que está acontecendo nesse caso? Né? O que aconteceu com a retração da oferta que ficou abaixo da demanda eficaz? Bom, veja, ao preço natural, aí está a quantidade total, naquele ponto mais à direita, que os indivíduos esperam receber a esse nível de preço. No entanto, não há oferta suficiente para atender a todos os indivíduos que estão dispostos a pagar o preço natural. Existe uma escassez do bem no mercado, dada a restrição na oferta que se deslocou para a esquerda, e então os indivíduos que ficaram sem o atendimento da mercadoria, né, ao preço natural, começam a disputar a mercadoria entre eles. E aí vão aparecer alguns indivíduos que estão dispostos a pagar pela mercadoria mais do que o preço natural, porque ocorre algum processo de racionamento, de disputa entre esses indivíduos. Tá? Nem todos podem ser contemplados pelo preço natural, então aparecem alguns indivíduos que estão dispostos a pagar ao preço natural, o que gera um deslocamento do preço de mercado por um nível maior, tá? Estabelecendo um equilíbrio de curto prazo. Tá? Um equilíbrio que foi impulsionado pelo fato de que a escassez levou alguns indivíduos, né, mais desejosos de obter essa mercadoria, né, ou talvez que tenha uma utilidade marginal da moeda menor, mas essa análise não aparece em Smith, obviamente, mas os indivíduos mais desejosos, né, na aquisição dessa mercadoria, né, dada a escassez dessa mercadoria, provocada pela restrição na oferta, estão dispostos a pagar mais por ela. Então você tem um equilíbrio de curto prazo em que o preço de mercado fica acima do preço natural. Qual é a consequência disso? Ora, se nesse mercado o preço está sendo praticado num nível maior, ocorre um aumento na taxa de lucro nesse mercado, né? O que vai atrair mais ofertantes, mais produtores ofertantes nesse mercado, aumentando a oferta nesse mercado e deslocando novamente a curva, deslocando agora a curva de oferta para a direita, aproximando novamente a curva de oferta do ponto de demanda eficaz. Então, num aumento de preços provocado nessa situação de curto prazo, dada a restrição da oferta, né, alguns demandantes deixam o mercado, que não estão dispostos a pagar o preço maior, restam nos mercados os que aceitam a pagar o preço de mercado acima do valor natural. E esses preços elevados atraem novos ofertantes, porque aumenta o lucro na venda nesse mercado. De modo que, à medida que ocorre o processo de arbitragem entre os mercados, né, ok? Os ofertantes saem de alguns outros mercados e vão canalizar sua produção para esse mercado. Quer dizer, os negócios deslocam-se em direção ao mercado que nós estamos analisando, ao mercado em questão, o que contribui para o aumento da oferta. Tá? Então, ocorre esse fenômeno da recomposição da oferta, que ela se amplia pelo estímulo dos preços. Tá? Okay? Os que já se encontravam nesse mercado vão ofertar mais, tá? Que é um estímulo para a produção, e outros que arbitravam, que atuavam em outro mercado, vão deslocar a sua oferta para esse mercado. Então, você tem esses movimentos cuja resultante é provocar o deslocamento para a direita da curva de oferta, até que o equilíbrio de longo prazo seja novamente restabelecido ao preço natural. Vamos imaginar agora uma outra situação. Existe agora um aumento da oferta, um excesso de oferta em relação à demanda eficaz. Então, nós temos ali um ponto de equilíbrio de longo prazo, que é o ponto da demanda eficaz, preço natural em uma quantidade X, e a situação de curto prazo, tá?
com uma oferta maior, tá? Existe um excesso de oferta em relação ao preço natural, tá? O que faz com que os preços de mercado fiquem abaixo dos preços naturais. Tá? Porque agora a única maneira de desovar esse excesso de oferta é cobrando pela mercadoria preços abaixo do preço natural para atrair novos consumidores, né? Atrair novos compradores. Tá? Ao mesmo tempo, né, esse preço baixo reduz a taxa de lucro e desloca parte dos ofertantes. Parte dos ofertantes saem desse mercado porque não acham compensador vender a um preço menor. Então, a oferta que é excessiva, ela vai se contraindo, tá? Até que ela volta novamente a se estabilizar no preço da demanda eficaz, no preço natural e da quantidade associada à demanda eficaz, que de fato é o ponto de equilíbrio de longo prazo. Então, o Smith fornece essa interessante explicação, né, de como a partir de mudanças na oferta, né, nesse mercado, né, ocorrem movimentos, né, dos agentes, né, dos ofertantes, tá certo? De forma a deslocar a oferta sempre na direção da demanda eficaz, no ponto de demanda eficaz. E o Smith descreve os mercados como estando sempre se ajustando, com flutuações nos preços de mercado, que são inevitáveis, até porque as condições de oferta são sempre instáveis, tá? E a ideia é de que os preços oscilem, tá? Sempre sendo atraídos pelo preço natural, né? Pelo ponto da demanda eficaz. Tá? No curto prazo, sempre operam reveses naturais, variações na produtividade do trabalho, tá? Variações nas condições naturais de produção, né? O que faz com que se observem grandes flutuações na oferta e, portanto, grandes flutuações de preços de mercado. A crença de Smith é que, no longo prazo, os preços tendam a se deslocarem na direção dos valores naturais. Tá? Há um processo em que os capitais migram entre os diferentes setores, diferentes mercados da economia, sempre procurando explorar discrepâncias de taxas de lucro, e à medida que as taxas de lucro são equiparadas, né, são igualadas, né, os capitais se deslocam entre os diferentes mercados de forma a aproximar em cada um deles o preço de mercado dos respectivos preços naturais. É assim que funciona o mercado na prática. Então, essa é uma análise do processo de mercado, né, com base na ação dos agentes, que é muito interessante. É a descrição de Smith, que ele oferece no capítulo 7, do livro 1 da Riqueza das Nações, no processo de convergência ao equilíbrio. Então, Smith parte de situações imaginadas fora do equilíbrio e mostra as pressões que fazem com que os preços de mercado caminhem na direção dos preços de equilíbrio. Um tratamento realmente excelente. Tá? Infelizmente, Smith só se dedicou a essa temática no capítulo 7 do livro 1 da Riqueza das Nações. Ele não explorou muito a análise do processo de mercado. Porque, na verdade, a prioridade de Smith, como de todos os economistas políticos clássicos, não é explicar as flutuações dos preços, né, produzidos por variações na oferta e demanda do mercado, mas explicar o próprio equilíbrio de longo prazo. No caso de Adam Smith, é explicar o que determina as taxas naturais que vão regular o equilíbrio de longo prazo. Tá? Então, por mais que o mercado flutue, por mais que a oferta e demanda se desloquem, o Smith está dizendo que existe um senhor, existe uma autoridade, tá certo, que se impõe ao mercado, tá? E que determina onde que a oferta e demanda irá se estabilizar, independente do que possa estar ocorrendo no mercado. Quer dizer, o que ocorre no mercado produz flutuações nos preços, né, que se observa pela ação da oferta e demanda, mas está dizendo que a determinação do valor de equilíbrio, né, de longo prazo, não é feita olhando no próprio mercado, mas olhando para um fundamento que antecede o mercado. O mercado se orienta por esse fundamento, tá? Que é uma explicação. No caso, isso está em Marx, por exemplo, que é a explicação pela teoria do valor, né, tudo. E no caso do Adam Smith, muito antes de Marx, já tinha essa ideia. Quer dizer, existe um fundamento que explica a formação das taxas naturais. E o equilíbrio de longo prazo ele vai se dar nessas taxas naturais. O mercado vai se acomodar a essas taxas naturais. Tá? E boa parte do restante do livro 1 é explicar esse fundamento das taxas naturais. Então ele abandona o mercado, tá? Deixa o mercado apenas para explicar os acidentes, as flutuações do preço de mercado, e vai buscar discorrer sobre o fundamento, que é sempre micro e macroeconômico, das taxas naturais. Tá?
Essa é a linha de Smith que foi seguida pelos economistas clássicos e por Karl Marx. Bom, então nesse sentido, quer dizer, o que resta dos demais capítulos do volume 1 é explicar essas taxas naturais, começando pelo salário, que é o tema dessa videoaula. Na próxima videoaula, veremos a determinação do lucro e a determinação da renda da terra. Vamos ficar nos salários. Antes, a questão da aula. Tá? Explica os conceitos smithianos de valor de troca, valor de uso, preço natural e preço de mercado. Essa é a questão, portanto. Vamos ao capítulo 8. Smith começa o capítulo 8 tratando dos salários. Tá? Em especial da taxa, do que determina a taxa natural de salários. Ele diz que o salário é a recompensa natural do trabalho. Tá? O salário pode ser pensado como o próprio produto do trabalho, né, na sociedade primitiva. Na sociedade evoluída, o indivíduo trabalha para o patrão, então ele recebe, né, pelo empenho dele, pelo trabalho dele, uma recompensa natural. Essa recompensa natural é o pagamento na forma de salário. Na sociedade primitiva, o produto integral do trabalho pertence ao trabalhador, não há propriedade de terra, não há patrão, tá certo? O fruto do trabalho não é repartido. Qualquer aumento de produtividade reverte em elevação de salário. Então, o indivíduo na sociedade primitiva vai receber mais ou menos salário de acordo com a sua produtividade. Note que a variável produtividade é muito importante na economia moderna para explicar salário, né? E a gente fala muito que o salário está ligado com a produtividade do trabalhador, né? Veja que ele associa essa ideia moderna, né, de salário com produtividade na sociedade primitiva. Aí ele vai dizer, na sociedade evoluída, que tem patrões e proprietários, que isso não ocorre necessariamente, que não tem uma relação do salário com a produtividade. Tá? E, por conta disso, né, os economistas clássicos não vão fazer essa relação, não vão explorar muito essa relação do salário com produtividade, o que, de fato, é uma deficiência de toda a tradição clássica na explicação do salário. O que Smith está colocando, que depois vai influenciar os clássicos, né, é que isso é importante na sociedade primitiva, mas não na sociedade evoluída. Quando tem patrões e proprietários, a relação entre produtividade e salário não é direta, tá? E nem sempre é proporcional. Tá? O que ocorre é assim, o patrão adianta um capital e recebe lucro. Tá? O proprietário concede a terra, os recursos naturais, ele empresta a terra para o agricultor e recebe uma renda. Tá? Então, vamos entender a formação dos salários numa sociedade evoluída com patrões e proprietários. Como que seria determinado os salários nesse contexto? A Smith vai investigar no capítulo os salários comuns ou normais do trabalho e faz diversas considerações antes de apontar algumas causas determinantes desses salários. Ele diz o seguinte, olha, patrões e trabalhadores têm interesses contrários. Ele escreve lá. Os trabalhadores desejam ganhar o máximo possível, os patrões pagar o mínimo possível. Os primeiros procuram associar-se entre si para levantar os salários do trabalho e os patrões fazem o mesmo para baixá-los. Então tem uma disputa, tem um cabo de guerra aí entre trabalhadores e patrões. E o salário vai depender das negociações entre as partes. Tá? Então existe um jogo de pressão que determina o contrato de trabalho, a forma de pagamento, e então está sujeito a essas pressões. Ótimo. Isso poderia explicar as flutuações do salário, né? O salário de mercado. Né? Mas lembre-se que Smith está buscando o fundamento do salário, o salário natural. Mas ainda falando das flutuações de salário, do jogo de forças que ocorre entre patrões e empregados. Né? O patrão está sempre numa posição vantajosa de negociar com os trabalhadores, aponta Smith. Ele fala que esse jogo, esse cabo de guerra não é equilibrado. Tá? Que, de fato, há uma posição de força na direção dos patrões. Por quê? Aí ele vai explicar as causas. Né? O patrão pode resistir por mais tempo à paralisação, que ele não depende da renda corrente para sobreviver, porque já acumulou uma fonte de recursos que lhe permite uma vida confortável, mesmo diante de uma longa paralisação dos negócios. O patrão é capaz de sobreviver mesmo num processo de guerra, de greve, quando ocorre a paralisação da produção, porque ele já tem
algo acumulado. Ok? Já o trabalhador, né, o operário, ele tem muita pressão. Se os patrões resolverem cortar os salários na greve, eles podem morrer de fome. E além disso, diz Adam Smith, os patrões fazem conchavos secretos destinados a baixar os salários. Eles combinam entre eles, podem combinar com o governo, tá certo? Pode manipular a opinião pública. Então, eles também, além de suportarem mais a pressão da greve, os patrões também, de uma maneira silenciosa, eles fazem conchavos, né? Eles combinam entre eles, digamos assim, expedientes, né? Subterfúgios, né? Manobras para reduzir os salários. E que os trabalhadores estão numa situação de fraqueza nessa negociação com os patrões. Os trabalhadores fazem muito barulho, mas mesmo fazendo barulho, né, mesmo com muita gritaria, os trabalhadores não conseguem impor seus interesses. Diz Adam Smith, os trabalhadores raramente oferem alguma vantagem da violência dessas associações tumultuosas, que em parte devido à interferência da autoridade, em parte à firmeza dos patrões e em parte por causa da necessidade a qual a maioria dos trabalhadores está sujeita por força da subsistência atual, geralmente não resultando senão na punição ou ruína dos líderes. Então, os trabalhadores, mesmo fazendo muito barulho, muita confusão, não conseguem impor o seu desejo de aumentar os salários. Os patrões são firmes, né? Os trabalhadores são mais carentes, têm mais necessidades, né? Estão mais preocupados com a subsistência. Né? Então, o efeito desse movimento, em geral, é a punição ou ruína dos líderes, e os trabalhadores não se beneficiam desse tumulto. Então, a força está com os patrões. Então, significa que os patrões podem baixar os salários tanto quanto eles quiserem? Não há um limite para o patrão impor essa baixa nos salários? De fato, há. Né? E esse limite está relacionado exatamente com o salário natural. Quer dizer, há uma taxa de salário, tá certo? Há uma taxa a qual os salários irão convergir, tá? Independentemente da força dos patrões. Esse é o argumento de Adam Smith. Tá? Existe uma explicação para os salários, tá? Que os salários devem caminhar na direção desse nível, dessa taxa natural, independentemente da força dos patrões. É isso que Smith vai desenvolver no restante desse capítulo. Há um piso desses salários. Há um piso, há um valor abaixo do qual não se consegue manter os trabalhadores por muito tempo. Por mais que seja a força dos patrões, eles não conseguem manter os salários abaixo da taxa natural de salários. Qual é essa taxa natural de salários? Qual é esse nível? Qual é esse preço natural dos salários? Tá? É os que são suficientes, no mínimo, para a manutenção do trabalhador e de seus filhos. Tá? Porque ele precisa repor a força de trabalho. Quer dizer, o trabalhador, vamos supor, o arrimo da família é o homem, talvez a mulher, mas vamos supor que haja um único arrimo na família. Então, o que esse trabalhador ganha é suficiente para manter a esposa e manter os filhos, pelo menos filhos que possam, número de filhos que possam, na idade adulta, né, ter pelo menos 2 novos trabalhadores. Né? Então, o casal tem que ter pelo menos 2 filhos que sobrevivam até a fase adulta. Como a taxa de mortalidade era muito alta, ele tem que ter vários filhos, diz que tinha que ter 4 filhos, porque metade morre antes de chegar na fase adulta. Ele teria que ter 4 filhos para que 2 possam alcançar a fase adulta. Tá? Apenas em algumas situações excepcionais, o trabalhador consegue ganhar mais do que o mínimo humanitário, esse mínimo da reposição. Tá? Se por algum motivo a mão de obra se tornar escassa, os salários são forçados para cima e podem ficar acima do mínimo humanitário, mas talvez não por muito tempo, porque os salários elevados também levam ao aumento das famílias, o aumento da força de trabalho, do volume da mão de obra, em algum momento no futuro, o que novamente forçaria a uma baixa desses salários. Mas, em curto prazo, os salários podem ficar acima desse mínimo humanitário. Então, essa é a teoria dos salários naturais de Adam Smith, né? Que tem a ver com esse piso de salário que está relacionado ao mínimo humanitário. Mas veja, a teoria dos salários de Smith não é exatamente um salário de subsistência. Tá? Não é bem isso que ele tem em mente. Em geral, a teoria do salário de subsistência está mais associada a uma construção de Davi Ricardo no século XX. Perdão, no século XIX, em torno de 1820, quando o Ricardo
propõe essa construção, a teoria do salário de subsistência. O que Smith está dizendo, olha, o salário depende, tem uma taxa natural, essa taxa natural de salário depende da demanda por mão de obra e da disponibilidade local de trabalhadores. Depende da demanda de mão de obra por parte dos patrões e a oferta de mão de obra dos trabalhadores, que depende da população de trabalhadores. Tá? Essa demanda de mão de obra depende dos fundos destinados ao pagamento de salários. Tá? Aquilo que os patrões têm, que Marx vai chamar de capital, tá certo? Né? Para contratar mão de obra. Tá? Então, qual é o fundamento do capital desse fundo, né, que os patrões formam para contratar trabalhadores? Tá? Okay? É um excedente, tá? Gerado a partir da produção anterior, quer dizer, é um lucro que o patrão recebe mais do que necessário para o seu consumo. Tá? Então, um excedente desse lucro do patrão, que é empregado para manter o negócio, para contratar novos trabalhadores ou recontratar os mesmos trabalhadores. Tá? Ou esse excedente pode vir dos proprietários de terra, né, que recebem de renda mais do que eles consomem, então tem um excedente que eles podem transferir para os patrões, né, pode ter uma operação creditícia aí, e os patrões utilizam esse fundo para contratar mais trabalhadores. Então, é um fundo formado, né, a partir do excedente das chamadas classes abastadas, que ou é empregado diretamente ou é emprestado a outros que querem contratar trabalhadores. Então, tem esse fundo que vai determinar a demanda de mão de obra e tem a oferta de mão de obra que depende da população, né, da massa de trabalhadores. Então, você tem um fundo de salários, tá, associado ao estoque de capital, que está do lado da demanda de trabalho, e o lado da oferta de trabalho, oferta de mão de obra, estão os trabalhadores. Tá? De qualquer maneira, esses fundos destinados ao pagamento de salários têm relação com o estoque de capital da economia. Quanto maior o crescimento da economia, maior o acúmulo de capital, né, maior o volume, né, do fundo destinado a contratar trabalhadores. Se esse estoque cresce mais rapidamente que a população trabalhadora, os salários são elevados. Então, se a taxa de crescimento desse estoque é muito alta, os salários estão... e não há resposta da população, né, da número de trabalhadores suficiente para acompanhar, em tempo hábil, para acompanhar esse crescimento, então os salários ficam elevados. Então, se essas duas taxas de crescimento se estabilizam, pode ser que a taxa natural de salário fique num nível elevado, porque existe muita dinâmica do crescimento dos fundos. Né? E o Smith cita o caso dos Estados Unidos, tá? Que inclusive os salários são maiores que a Inglaterra, embora a América não fosse tão rica quanto a Inglaterra. Ali, em 1776, né, quando ele escreveu A Riqueza das Nações, ainda não tinha começado a Guerra de Independência. Vamos falar das colônias americanas, mais propriamente. Né? Não é tão rica quanto a Inglaterra, mas os salários são mais altos. Tá? Porque o crescimento dos fundos, né, de salários ocorre a taxas mais elevadas do que o próprio crescimento da população nas colônias inglesas na América do Norte. Então, os salários são elevados. Diz Smith nessa passagem, não é a extensão efetiva da riqueza nacional, mas seu incremento contínuo que provoca uma elevação dos salários do trabalho. Não é, portanto, nos países mais ricos, mas nos países mais progressistas, ou seja, naqueles que estão se tornando ricos com maior rapidez, que os salários do trabalho são os mais altos. A Inglaterra é certamente, no momento, um país muito mais rico do que qualquer outra região da América do Norte. No entanto, os salários do trabalho são mais altos na América do Norte do que em qualquer parte da Inglaterra. Tá? Então, note que o salário não está no nível de subsistência. Ele está muito acima, porque o crescimento do fundo de salários ocorre a uma taxa muito elevada. Tá? Quando os salários são mais elevados, as famílias procriam mais. Diz o Smith, o indício mais claro da prosperidade de um país é o aumento do número de seus habitantes. Tá? Então, o salário elevado leva a altas taxas de crescimento da população. Não tem nada a ver com as explosões demográficas do século XX, que está mais associada à miséria do que à pobreza, né? Porque ali são taxas de natalidade muito altas entre os pobres, porque a economia, né, moderna já do século XX garantiu, né, o mínimo de subsistência para muita gente. Né? Não, mais do que isso, porque garantiu uma medicina que consegue combater algumas doenças, então aumenta a taxa de crescimento da população, tá certo? E
tá certo? Porque isso dá uma taxa de crescimento, uma taxa de crescimento, uma taxa de mortalidade baixa. Como a taxa de natalidade é muito alta nas populações mais pobres, então a diferença entre natalidade e mortalidade fica alta, tá certo? Tá certo? E aí você tem explosão populacional em países pobres. Aqui nessa época não. Quer dizer, crescimento de família está associada com crescimento de riqueza, com maior quantidade de bens e serviços disponíveis para cada um, tá certo? Então é isso, né? Mesmo que o país seja rico, se os fundos destinados aos trabalhadores forem constantes ao longo do tempo, em breve não existirá escassez de mão de obra e os salários cairão até a subsistência, porque a população cresce e aí acaba pressionando os salários para baixo. E se esses fundos, né, de pagamento de salários não crescerem, a sociedade vai regredir a uma condição de pobreza, mesmo que ela parta de um nível de riqueza, né? Porque não houve dinâmica, não houve taxa de crescimento do fundo de salários. Houve apenas resposta do lado demográfico. Então vai chegar uma hora que vai ser muita gente para pouco fundo de salários, então vai reduzir o nível de renda média dos trabalhadores nessa economia. E nessa passagem o Smith ilustra uma curiosa passagem com a descrição da China, tá? Que inclusive com muito valor literário, tá certo? Né? E uma descrição até dramática, como se estivesse escrevendo um romance sobre a situação da China. Vejamos ela. A China foi por muito tempo um dos países mais ricos, isto é, um dos mais férteis, mais bem cultivados, mais industriosos e mais populosos do mundo. Ao que parece, porém, há muito tempo sua economia estacionou. Marco Polo, que a visitou há mais de 500 anos, descreve sua agricultura, sua indústria e densidade demográfica mais ou menos nos mesmos termos em que são descritos por viajantes de hoje. Talvez tivesse conseguido aquele complemento pleno de riqueza que a natureza e as leis e instituições permitem adquirir. Os relatos de muitos viajantes, contraditórios sobre muitos outros aspectos, concordam em atestar a baixa taxa de salários e as dificuldades que um trabalhador tem para manter sua família na China. Ele se satisfaz se, após cavar o solo um dia inteiro, puder conseguir o suficiente para comprar uma pequena porção de arroz à noite. A situação dos artesãos é ainda pior, se é que é possível. Ao invés de esperar indolentemente pelos chamados dos clientes nas oficinas, como acontece na Europa, circulam continuamente pelas ruas, empunhando os instrumentos de seu ofício, oferecendo o seu serviço e quase mendigando emprego. A pobreza das camadas mais baixas do povo chinês supera de muito a de nações mais pobres da Europa. Nas adjacências de Cantão, afirma-se que muitas centenas e até milhares de famílias não têm moradia, vivendo constantemente em pequenos barcos de pesca nas margens dos rios e dos canais. A subsistência que ali encontram é tão escassa que ficam ansiosos por apanhar o pior lixo lançado ao mar por qualquer navio europeu. Qualquer carniça, por exemplo, a carcaça de um cachorro ou gato morto, embora já em estado de putrefação e fedendo, é para eles tão bem-vinda quanto o alimento mais sadio para as pessoas de outros países. O casamento é estimulado na China não porque ter filhos represente algum proveito, mas pela liberdade que se tem de eliminá-los. Em todas as grandes cidades, várias crianças são abandonadas toda noite na rua ou afogadas na água como filhotes de animais. Afirma-se até que eliminar crianças é uma profissão reconhecida, cujo desempenho assegura a subsistência de certos cidadãos. Então essa é a descrição dramática da miséria da China. Por que a China ficou nessa situação? Já que ela era rica na época de Marco Polo, né? Porque não houve taxas de crescimento no fundo de salários. E tem um caso ainda pior, que é o caso da Índia, porque não apenas os fundos deixaram de crescer, como declinaram, regrediram no caso da Índia. Já na Inglaterra, os salários permanecem acima do nível de subsistência, né? Porque há altas taxas de crescimento nos fundos. Tá? Inclusive, né, na Inglaterra, variações nos preços dos mantimentos não afetam o valor dos salários, porque os salários estão acima do valor da cesta básica, né? Dada a dinâmica da economia, então mesmo o aumento na cesta básica não provocam variações de salários, porque o salário não está colado no nível de subsistência. Tá? Inclusive, em muitas vezes, salários e preços caminham em direções diferentes em países como a Índia, como a Inglaterra e mesmo nos Estados Unidos.
tá? É porque o fundamento da taxa natural de salário não necessariamente é o nível de subsistência. Tá? Além disso, deve-se observar as diferenças de salários, né, provocados em várias regiões da ilha, porque não há perfeita arbitragem no mercado de trabalho. O trabalhador ele não se desloca facilmente de um trabalho a outro em busca de maiores salários. Então, há também diferenças setoriais de salários, então significa que, dadas essas barreiras, nem todos os salários conseguem se estabilizar nas suas taxas naturais. Então, portanto, a explicação de salário de Smith é muito mais complexa do que simplesmente dizer que o salário é um nível de subsistência. E olha, uma coisa importante aí é a relação entre salário e taxa de crescimento demográfica. Tá? Veja, nos pobres a fecundidade é maior, tá? E a proporção dos que chegam à maturidade é menor. Embora os pobres se reproduzam mais, mas eles têm menos oportunidade de trazer a criança, né, até a fase adulta. Tá? O salário não é um freio na taxa de nascimento. Tá? A relação do salário sobre o crescimento demográfico ocorre nas taxas de mortalidade, porque quando as rendas são baixas, não que as famílias fiquem menores, mas elas conseguem levar um número menor de crianças para a fase adulta, porque a taxa de mortalidade é maior. Em síntese, como seria a teoria de salário de Smith? Né? Veja que é uma teoria muito complexa, não está totalmente clara, tá certo? Não pode ser sintetizada. O Smith, no capítulo, joga com vários aspectos do tema, tá? Nem sempre é conclusivo. Tá? Mas a melhor interpretação que nós fornecemos é que os salários são determinados pela relação entre o crescimento do estoque de capital, que vai compor o fundo para o pagamento de salários, e as taxas de crescimento vegetativo da população. Da relação entre essas duas taxas de crescimento se chega a um certo nível de salário, que não é determinado claramente qual é esse nível, qual o nível teórico do salário de equilíbrio. Tá? Então, no fundo, não há uma teoria muito clara que determine a tal da taxa natural de salário. Smith oferece nesse capítulo um grande número de digressões. Ora, parece indicar uma fronteira inferior para o salário real, que é a condição para a reprodução da força de trabalho. O salário pode permitir a reprodução, tá? Para garantir a oferta de mão de obra no período futuro. Se o salário não permite essa reprodução, essa oferta cai no futuro, que leva os salários a aumentarem. Se os salários estiverem acima do necessário para a reprodução, a oferta de trabalho sempre se ampliará e lá no futuro haverá uma pressão para que os salários voltem a reduzir. A demanda por trabalhador, como por todas as outras mercadorias, regula a produção dessas mercadorias. No caso, a demanda por trabalhador regula a produção de homens. Tá? Como as taxas de salários se formam entre uma geração e outra? Como que esses vários mecanismos interagem na determinação da taxa natural de salário não fica muito claro na exposição de Adam Smith. Inclusive, os salários podem ficar indefinidamente acima do nível de subsistência se o estoque de capital crescer a taxas superiores à evolução demográfica. Então, Smith não chega, de fato, a uma teoria de salários de equilíbrio. Tá? Enfatizando mais uma vez, não se pode dizer que o nível de subsistência seja o valor de equilíbrio da taxa de salário ou a taxa natural de salário. E uma última observação, né, sobre esse tratamento dos salários do Smith, ele antecipa, né, uma ideia moderna sobre os salários, que é a teoria do salário eficiente. Tá? Ele está dizendo que o desempenho do trabalhador é afetado pelo salário percebido. Com um salário maior, ele pode ter uma produção, uma produtividade maior. Tá? E o salário teria esse efeito também, tá? Que deve ser considerado na determinação da taxa natural de salários. Olha a passagem que ele descreve esse efeito. Assim como a remuneração generosa do trabalho estimula a propagação da espécie, da mesma forma aumenta a laboriosidade. Os salários representam o estímulo da operosidade, a qual, como qualquer outra qualidade humana, melhora em proporção ao estímulo que recebe. Meios de subsistência abundantes aumentam a força física do trabalhador. É a esperança confortante de melhorar sua condição e talvez terminar seus dias em tranquilidade e abundância que o anima a empenhar suas forças ao máximo.
Portanto, onde os salários são altos, sempre veremos os empregados trabalhando mais ativamente, com maior diligência e com maior rapidez do que onde são baixos. É o que se verifica, por exemplo, na Inglaterra em comparação com a Escócia. O mesmo acontecendo nas proximidades das cidades grandes em comparação com as localidades mais recuadas do interior.